Saudações, alunos do estado do Paraná! Estamos começando mais uma aula de História para a terceira série do ensino médio. Aula essa de retomada de conteúdo, aula em que nós vamos analisar como se deu o processo de redemocratização do Brasil, após aquele longo período de regime civil-militar que nós tivemos na história brasileira. Então, os objetivos da aula de hoje. Primeiro, rever o contexto em que ocorreu a redemocratização da política brasileira. E, em segundo, compreender as características da Constituição de 1988. Especificamente, compreender por que ela recebeu o apelido de Constituição Cidadã. Nós vamos aqui para os nossos conhecimentos prévios. Você lembra o que estabelecia o ato institucional de número 5? E também, você sabe qual é o significado da palavra anistia? Esses dois assuntos serão importantes para a gente entender aí essa retomada de conteúdo. E eu respondo aqui para vocês. O ato institucional número 5 foi o mais opressivo de todos os atos do regime militar. Entre outras características, ele estabelecia a suspensão do direito de habeas corpus para os acusados de subversão. O que é o direito de habeas corpus? É o direito que você tem de, se você não cometer um crime assim de natureza, que você possa ser mais um risco para a sociedade, você responder o processo em liberdade. A justiça abrir mão do seu corpo, você não ficar devidamente restrito ou preso. Tá? Esse aí, no caso, era apenas para os acusados de crime de subversão. O que era o crime de subversão? Era um crime muito genérico. Basicamente, você pensar de maneira diferente do governo tornava você subversivo, seja lá qual fosse o teu pensamento. Então, era um crime que ele era intencionalmente genérico para que qualquer pensamento em oposição à doutrina oficial pudesse ser punido, caso necessário. E a segunda coisa que eu questionei foi a palavra anistia. Em um sentido amplo, quer dizer perdão ou esquecimento. No aspecto jurídico, esse termo quer dizer perdão estendido pelo governo a um grupo ou classe de pessoas, geralmente por uma ofensa política. Então, a anistia é um perdão que se dá para um crime cometido. Isso acontece recorrentemente por alguns governos, desde, é claro, que não seja nenhum crime de violência, algum crime hediondo ou de grande gravidade, mas sim por pequenos crimes de manifestação. Então, a anistia é um preceito jurídico existente. Para refletir, gente, atualmente o Brasil conta com 33 partidos políticos registrados. Esse é o total de partidos que nós temos registrados. Outros ainda solicitam registro, ou seja, talvez daqui a pouco nós tenhamos mais partidos ainda. Mas, na época específica do regime militar, nós tivemos apenas 2 partidos políticos. Agora vem a pergunta, qual é a importância do pluripartidarismo? Nós temos vários partidos. Só que 2 partidos apenas dão conta de todas as diferentes ideias, desejos e interesses envolvidos entre os mais diversos setores da população brasileira? Então, ao contrário de outros regimes autoritários instalados na América Latina, como no Chile, no Paraguai, o regime militar brasileiro procurou manter uma aparência democrática. Haviam partidos políticos, só que eles eram regulamentados pelo ato institucional número 2. Tá? Então, só 2 eram permitidos. Havia uma Constituição, porém, essa Constituição não respeitava devidamente a tripartição do poder. E haviam eleições para presidente, mas eram indiretas, você não podia votar você diretamente. E havia meios de comunicação e divulgação de cultura, desde que seguissem a censura do governo. Então nós tínhamos ali uma carinha de democracia, com partidos, com congresso, com eleições presidenciais, mas não era bem aquela democracia que vem já da filosofia iluminista, aquela filosofia, aquela democracia com eleições diretas e com o povo realmente sendo ouvido e tendo o direito de manifestar suas opiniões. Aí, no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, foram marcados por grandes manifestações pela volta da democracia no Brasil. Na imagem aqui que nós vemos aqui ao lado, tá? Nós temos um grande comício em São Paulo que chegou a reunir 1,5 milhão de pessoas em defesa de um movimento que ficou conhecido como Diretas Já.
Você sabe o que foi esse movimento chamado de direta já? Você tem uma noção? As populações aqui, o que elas pediam quando elas falavam de diretas já? Justamente isso, elas pediam a eleição direta para presidente da República, para governador, para prefeito. Haviam várias eleições para o Poder Executivo que não eram diretas em grande parte do território brasileiro. E também anistia ampla, geral e irrestrita. Esse aí vai ser um discurso que vai ser levado a cabo na época. Justamente essa ideia do perdão amplo, geral e irrestrito. E aqui eu trago uma frase para vocês de um grande jornalista, Vladimir Herzog, que ele dizia: quando perdemos a capacidade de nos indignar com as atrocidades praticadas contra os outros, perdemos também o direito de nos considerar seres humanos civilizados. Essa frase é muito importante, porque um dos princípios aí que nós temos com a democracia e com o regime das leis é o princípio de empatia. É o princípio da gente conseguir entender, nos sensibilizarmos com o mal que é feito para o próximo e a gente conseguir recusá-lo. E é isso que o Vladimir Herzog está fazendo. Justamente o Vladimir Herzog, que foi morto sob tortura no DOI-CODE em 1975. Certo? Esse jornalista ele foi convocado ali para se explicar, ele foi morto, foi torturado, foi morto, tá? E após a sua morte houveram amplas mobilizações em todo o Brasil, justamente para uma anistia ampla, geral e restrita. Essas manifestações foram muito importantes aí para prejudicar o governo militar instalado. Essa aqui é uma missa em homenagem ao Vladimir Herzog. Reuniu 8.000 pessoas na Praça da Sé, em São Paulo, no dia 31 de outubro de 1975. Justamente por quê? Porque a morte dele foi anunciado pelos meios de jornais, através da censura, que ele teria cometido suicídio na prisão. Mas essa notícia o pessoal não acreditou. Eles começaram a ver, talvez, que o regime militar estivesse cometendo crimes e dando notícias falsas sobre eles. Mas eu venho aqui para a nossa atividade e pergunto, por que esse ato religioso reuniu tantas pessoas e o que ele representou para o regime militar? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, pessoal, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês, por que esse ato religioso, justamente com o jornalista Vladimir Herzog, reuniu tantas pessoas? O que ele representou para o regime militar? Minha sugestão de resposta está aqui. A morte de Herzog foi divulgada pela imprensa como suicídio, versão que não convenceu e acabou escancarando que a morte ocorreu sob tortura. O ato religioso serviu como uma forma de pressão
da sociedade civil contra o regime militar e pelo retorno da democracia. Então, de certa forma, esse jornalista acabou virando um mártir, justamente para a campanha de eleições diretas e para o fim do regime militar. Pois bem, essa pressão foi tão grande que o quarto presidente militar, que foi o general Ernesto Geisel, mostrou-se ele mesmo favorável à abertura política. Porém, ele vai justamente defender uma abertura que deveria ser lenta, gradual e segura. Ou seja, não haveria um rompimento de imediato, não haveria um rompimento da ordem que estava estabelecida, mas sim aí uma transformação gradual, pouco a pouco. Nesse processo, então, destacam-se a campanha pela anistia, que teve seu momento áureo, seu momento mais importante entre 1978 e 1979, e o fim do bipartidarismo, com o retorno aí ao pluripartidarismo e também a extinção do ato institucional número 5. Isso tudo se torna muito importante para o desenvolvimento de uma nova democracia brasileira, de um novo regime de poder, porque agora a liberdade de expressão e de manifestação política que você tinha não estava restrito apenas a sou a favor ou sou contra, mas sim a uma liberdade muito maior de debate e de divulgação de ideias, sendo que você não poderia ser preso ou punido por elas, já que o AI-5 também havia sido suspenso. Então isso já cria um novo clima, um novo ânimo para a população brasileira. E aí nós temos a aprovação da lei da anistia. A campanha pela anistia mobilizou grande parte aí da sociedade civil. A lei da anistia foi sancionada no dia 28 de 8 de 1979. Muitos presos políticos foram libertados e exilados puderam voltar ao Brasil. Exilados quer dizer aquelas pessoas que, por motivo de sua opinião artística, por sua opinião política, acabaram tendo que sair do Brasil para poder garantir a sua liberdade, pois aqui no Brasil, muito possivelmente, seriam presos. Então, esse pessoal pôde retornar e aqueles que estavam presos foram libertados. E também beneficiou civis e militares acusados de crimes de tortura. Então, esse é um problema que você tem com a lei da anistia. Ela beneficiou tanto aqueles que cometeram crimes contra o regime militar, como ela beneficiou aqueles que cometeram crime a favor do regime militar. Mas há uma classe que não foi beneficiada por ela. A dos militares que não foram a favor do regime militar e que por causa disso foram aposentados ou até mesmo presos. Esses aí a lei da anistia não atingiu. Então a gente não pode dizer que houve uma anistia realmente ampla, geral e restrita. Mas vamos aqui para mais uma atividade da nossa aula de hoje, que eu pergunto sobre a ideia de uma anistia ampla, geral e restrita. Quais as consequências que essa lei teve para a sociedade brasileira? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, pessoal, conseguiram responder? Eu perguntei sobre a ideia de uma anistia ampla, geral e irrestrita. Quais as consequências que essa lei teve para a sociedade brasileira? Minha sugestão de resposta. A lei da anistia representou o retorno de uma boa parcela da classe artística e intelectual brasileira, que teve que se submeter ao exílio durante o período do governo autoritário. Porém, também autorizou o perdão para aqueles civis e militares que cometeram crimes a favor do regime. E isso é uma questão que pode gerar polêmica até hoje, já que se você for pegar a cartilha da ONU, crimes como assassinato e tortura não são crimes que podem prescrever. Eles são considerados crimes contra a humanidade em si. E o governo brasileiro perdoou crimes dessa natureza. E isso pode gerar muitos problemas e interpretações. Tá? E aí nós temos a campanha pelas diretas já, mais um importante passo para a redemocratização do Brasil. Em março de 1983, o deputado pelo Mato Grosso, Dante de Oliveira, propôs uma emenda constitucional que estabeleceria eleições livres. Foi um momento muito importante para o Brasil, o pessoal acompanhou ao vivo, contando votos no caderno, essa votação, para ver se nós teríamos eleições diretas ou não. E o que resultou nisso? Um fracasso. Essa proposta não foi a primeira, ganhou grande repercussão popular, mas ela foi rejeitada. E as eleições de 1985 ainda seriam indiretas. Seriam marcadas eleições diretas apenas para 1989. Então essa emenda Dante de Oliveira acabou fracassando, não teve o sucesso. E aí foi eleito indiretamente Tancredo Neves, que por problemas de saúde acabou falecendo antes de sua posse e assumiu seu vice, José Sarney. Então, após a frustração do movimento das diretas já e da morte precoce do Tancredo Neves, assumiu a presidência José Sarney. O país vivia um cenário de crise econômica, havia grande inflação, havia um grande desemprego e um baixo poder aquisitivo da população, assim como um baixo crescimento econômico do Brasil. Foi muito problemático esses anos. Para tentar resolver os problemas econômicos, o governo tomou algumas medidas que tiveram efeitos paliativos. Mudar a moeda, foi o plano cruzado, congelamento de preços, congelamento de salários, nada que realmente tenha resolvido a situação econômica, apenas abrandava um pouco para em seguida conseguir novos índices piores. Mas a principal contribuição do governo José Sarney foi justamente a convocação de uma Assembleia Constituinte, para justamente votar uma nova Constituição, uma nova Lei Geral do Brasil. O lema do seu governo era tudo pelo social. Em novembro de 1976, foram eleitos senadores, deputados que iriam compor essa Assembleia Nacional Constituinte, justamente com o objetivo de votar esse novo conjunto de regras que iriam reger a nação, definir seus poderes, limites e direitos. Os brasileiros puderam participar da colaboração. Poderiam ser apresentadas propostas assinadas por pelo menos 30 mil pessoas. Vários movimentos sociais, como o movimento negro, o movimento indígena, o movimento feminista, o operário, entre uma grande diversidade de setores da sociedade brasileira, foram ouvidos. Participaram intensamente das discussões, exercendo aí sua cidadania e reivindicação de direitos, como mostra para a gente esse cartaz aqui colocando: Constituinte sem povo não se cria nada de novo, exigindo justamente a participação da população na discussão de uma nova Carta Magna. E aí nós temos a grande figura do Ulisses Guimarães, que além de ter sido um dos principais porta-vozes do movimento pelas diretas já, foi o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, que foi instalada em 1977. E ele era justamente um grande defensor dessa participação da população. O que nos leva aqui para a nossa última atividade da aula de hoje, em que eu pergunto para vocês: pela primeira vez na história nacional, uma Constituição seria escrita sem texto base enviado pelo governo, sem um processo decisório prévio acordado entre as elites e com reduzida tutela dos donos do poder. Então, interpretando esse texto, eu pergunto: explique por que a Constituição de 1988 ficou conhecida como Constituição Cidadã. Vocês têm um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei, explique por que a Constituição de 1988 ficou conhecida como a Constituição Cidadã. E minha sugestão de resposta está aqui. Tá, que ao contrário das demais constituições da história do Brasil, a Constituição de 1988 não foi escrita a partir de um texto base enviado pelo governo. Ao contrário, mobilizou a sociedade que contribuiu com sugestões. Todas as outras constituições da história do Brasil sempre foi uma elite ou um governante que entregava um texto base que já era discutido e geralmente aprovado, com algumas arestinhas. Então você já tinha uma diretriz geral do que ele queria ou aquele grupo queria para o seu governo. Essa foi a primeira vez que não havia essa diretriz base. E isso é muito importante para a democracia. Então eu agradeço a todos vocês por mais essa aula e até a próxima.